Olá, gente. Olá, bom dia. Hoje, dia 17 de janeiro de 2020, né? A gente tá fazendo aqui nosso, acho que vídeo de 5 perguntas, é o primeiro do ano, né? E estamos aqui, separei algumas perguntas, claro. Tinha muitas perguntas repetitivas, perguntas que, como já expliquei várias vezes, eu tento colocar perguntas que têm a ver com a atualidade na hora que eu vou gravar e que, de certa forma, eu veja que tenha mais interesse das pessoas. Hoje, a primeira pergunta são perguntas que saem direto, que as pessoas perguntam sobre essa história do Flávio Bolsonaro. Realmente existe uma curiosidade, um desejo de saber se de fato ele está envolvido e se de fato, se estiver envolvido, se ele vai pagar, né, ser condenado, entrar em processo, coisas nesse sentido. Então eu perguntei se ele está realmente envolvido e se tiver, se isso vai vir à tona, se vai resolver. Pelo que a carta mostra, já na abertura, a gente vê que tem sim, porque o próprio 8 de ouros mostra quando você tem as ferramentas na sua mão, quando você faz os trabalhos, vamos dizer assim, quando você tem esse movimento. Então aqui mostra no jogo, pela resposta, sim, ele tem um envolvimento. 4 de ouros é a posse em relação a dinheiro, é o desejo sobre a questão financeira, ele olhando para o 4 de ouros. Claro que teve, o baralho fala claramente que houve sim irregularidades, que houve sim algumas falcatruas, que sim, ele está como rei de paus, né? O rei de paus, ele não é um rei mau caráter. No jogo, ele sempre vem afirmando como uma pessoa, ele é o provedor, ele é o que está na frente. Então, se ele está saindo como rei de paus, é óbvio que ele sabe. E que da forma que eu estou vendo no jogo, é como se ele não... O que ele fez, o que aconteceu, as coisas que foram feitas, ele não vê isso como algo, como se ele estivesse roubando o país. Como se ele estivesse fazendo alguma coisa de muito errado. Porque pelo que o jogo mostra, é como se ali foi uma manobra, vamos dizer assim, na visão dele, natural. As coisas que foi feita não foi nada de anormal. Ele não aparece no jogo, em nenhum momento, nenhuma carta, vendo isso com os olhos de quem, ai meu Deus, eu fiz coisa errada. Não, de forma nenhuma. 6 de paus, 5 de paus. É claro que vai ter atritos, mas não vai dar em nada. O baralho deixa muito claro que as coisas vão tomando um rumo, talvez até ele responda por alguma coisa, mas não aparece prisão, não aparece conflito, não aparece perda de cargo. Não tô vendo isso dessa forma. A resposta tá, o 6 de paus está do lado dele, mostrando que apesar do conflito, ele tem a vitória. E o 6 de paus, ele afirma de uma vitória assistida por todos. Então é uma coisa que vem à tona, todo mundo vai saber. 5 de paus é os conflitos que ele vai viver, porém o 6 de espada na base deixa muito claro que as coisas vão seguir o rumo natural, mas de forma tranquila, o rio correndo pro mar. Então, assim, o que eles puderem fazer para a justiça demorar e tal. Então, se tiver que acontecer alguma condenação, dos males o menor, pelo que o jogo fala, tá? Então, não acredito que sejam provado algo tão maior que leve ele como uma prisão, vamos dizer, né? Não, isso aí que eu não vejo, não. Não vejo, não, de jeito nenhum. Até porque o 8 de ouros, ele entra e o 5 de paus sai, é como se fossem coisas feitas que tem como, de alguma forma tem como usar as ferramentas para disfarçar. Provavelmente tem como manipular isso aí, ou estão tentando manipular, né? Essa questão de não vir à tona, de não dar uma confusão muito grande. Mas que tem, não resta dúvida. Que tem envolvimento, tem nenhum santo aqui, não. Por mais que as pessoas queiram mostrar essa santidade, mas não tem, não. A segunda pergunta é uma pergunta interessante, porque é uma pergunta recente. É uma pergunta que está acontecendo sobre essa briga dos Estados Unidos contra o Irã, sobre esse ataque que houve. As pessoas estão com medo que isso vire uma guerra, que isso possa vir à tona. As coisas aparentemente estão mais frias, ninguém está vendo muito movimento, mas as cartas falam que sim. Esse homem, você vê que esse rei de espada é lá, talvez o homem lá do Irã, o homem de poder, ele olha para o 9 de copas e ele olha com uma busca do festejo, a busca do festejo dele, tá? Ele está do lado do homem branco, que deve ser o presidente dos Estados Unidos, deve ser não, com certeza é,
O presidente dos Estados Unidos está olhando para o as de copas. Engraçado que ambos estão olhando para copas. Copas é emoções. Se você for analisar de forma profunda, você vê que os dois estão achando que está com as suas razões, né? Eu tô vendo o presidente dos Estados Unidos muito assim, porque o rei de copas é o rei que ele oferece a taça, ele pode mostrar um interesse sobre algo, mas ele é frouxo. O rei de copas, ele não é homem de peitar 100% se ele vê que o negócio acochar, que o negócio vai acochar. E ele não se joga, ele se acovarda. Então eu acho muito pouco provável que ele peite, vá até o fim nessas ameaças que ele tá fazendo. Mas eu vou ser sincera, o cara do Irã, ele tá olhando, ele tá entrando 7 de paus, 10 de paus, ele tá remoendo. Eu acho muito difícil o 8 de espada, cobrindo ele, é como se ele tivesse entre a cruz e a caldeirinha, como se ele tivesse com uma vontade muito grande de fazer algo, com uma estratégia de guerra mesmo. O 8 de espada é uma encruzilhada muito pesada, é uma situação de morte, lágrimas, conflitos grandes na base. Ele vai fazer sim, pode ser que demore 1 mês, 2 meses, 1 ano, mas ele vai sim dar o troco, vai. Não vai gerar uma guerra, mas vai gerar alguma catástrofe. Pode esperar que, nem que seja daqui a 1 ano, ele tomou a frente. E ele tomou a frente como espada. E o rei de espada é um rei vingativo. Então, muito difícil ele não ir atrás da vitória. Como se ele visse o 9 de copas como festejo, como a vitória. Quem ri por último ri melhor. Agora o outro não, o outro parece que tá achando assim que as coisas se amenizaram, ou ele mesmo se acovarda, ou ele tá deixando quieto pra abaixar a confusão. Ele é muito meio de dar arrochado, mas aquele povo que só tem, como diz aqui no Nordeste, só tem arranque, né? Agora que tem conflitos, vai ter. Agora eu não sei te dizer tempo, porque o cara tá fazendo estratégia assim. O cara vai fazer alguma coisa, não tenho nem dúvida. Infelizmente, eu não tenho dúvida, né, em relação a isso. Alguma coisa tem algum ataque, tem alguma rebordose, tem troco. Isso aí tem. Nem que demore, eles são frios, né? E eles não tem, o povo lá da banda o Irã, esse povo mais árabe, né, se eu não me engano, eles não têm medo, eles são destemidos. Se tiver que entrar numa guerra, eles entram, eles não querem nem saber se vai morrer, se vai, o que vai dar. Então, a energia ela vem muito pra mim, intuitivamente, essa coisa do começou, agora aguenta. É mais ou menos isso. Agora, eu não posso lhe afirmar tempo, porque isso pode demorar. Porque existe uma estratégia. É como se eles fossem deixar a poeira baixar e pegar, esperar a hora de um cochilo do povo dos Estados Unidos, né? Infelizmente, quem paga isso é o povo, pela loucura, né? Assim, os impulsos e eu não sei, eu não posso julgar aqui pessoalmente, mas pelo que o jogo fala, infelizmente tem. Agora, a terceira pergunta, né, que já tá aqui as cartas. A economia, de fato, vai melhorar esse ano? Vai melhorar. Claro que nunca no Brasil existiu, desde que o mundo é mundo. A gente vê as novelas antigas, sempre falaram de crise, sempre falaram de dificuldades. Quer dizer, sempre existiu esse mesmo roteiro. A gente nunca teve o Brasil viveu maravilhoso. Não. Sempre teve os altos e baixos, sempre teve para umas pessoas muito ruim, para outras pessoas muito bom, pessoas enriquecendo, outras empobrecendo, isso faz parte da vida, né? Isso aí é utopia das pessoas achar que todo mundo vai viver numa vida equilibrada. Não, acho que cada um vai ter pela espiritualidade, cada um vai ter o seu mérito, né? Pela espiritualidade a gente não passa nada de graça. Todas as dificuldades, todos os obstáculos, todos os dilemas têm um porquê. Tem como um aprendizado, como uma necessidade de você ou se acovarda e fica na merda, ou você tem força, cria força para correr atrás e melhora dentro da confusão, dentro dos obstáculos, né? Vai depender de cada um, de como o espírito de cada um reage dentro das dificuldades. Mas dentro de uma forma geral, 9 de ouros abre o jogo, né? O 9 de ouros, 8 de paus. Então, sinais de melhoras, movimento. Claro que o valete, sabe que os valetes, eles mostram que são as sementes. Então, eles vão começar a melhorar, não tenho dúvida. Claro que vai ter
para algumas pessoas perdas, né? Ousadias, pessoas que vão ousar e vão perder, tem que ter cuidado, porque o 7 de ouros ele mostra que tem períodos que vai estar uma melhora, que as pessoas vão se arriscar mais, mas procure voar com os pés no chão, como eu costumo dizer. Arriscar é um pé dentro e um pé fora. Nunca arriscar tudo, sempre deixar uma reserva para poder você caminhar com essa semente e esperar essa semente germinar. Mas sim, a economia já está dando sinais de melhoras. Claro que ainda não chegou no bolso da gente 100%, nunca chega, né? Mas, de fato, vai melhorar. De fato, tem uma perspectiva muito boa, tá? Muito boa, tem renovação. Os valetes, eu vejo os valetes como como movimentos lentos, mas consistentes, como a afirmação das raízes, né? Então, se você tá aí com um projeto, pode ter fé que tá caminhando para dar certo. As coisas, claro, que tem as pedras no meio do caminho. Não fraqueje. Mas que vai melhorar, vai. Que tem melhoras. Apesar de, claro e evidente, para uns, a dificuldade, quem vive de salário mínimo, não tem como viver bem. Você sempre vai estar apertado, né? Mas olhar para as possibilidades de ganhar um dinheiro por fora, ter criatividade, tudo isso tá na energia positiva, viu? Tá bom, graças a Deus. Vamos ver aqui. A quarta pergunta, muitas pessoas que às vezes se revoltam com esse negócio da Previdência, que quer saber como é que as pessoas vão viver, quem vive da Previdência, quem vive de pensão, quem vive de salário, quem vive dessas coisas, como é que vai ficar depois dessas confusões? Segundo a espiritualidade, eu vou ser muito sincera, claro que o que eu vou dizer aqui com certeza vai ter pessoas que vai dar piti, mas ninguém enriquece recebendo dinheiro de previdência social, né? De ganhar um salário, 2 salários por mês. Então, eu posso dizer que praticamente nada vai mudar. As dificuldades vão continuar. 4 de espada, 9 de paus, obstáculos, dificuldade, limitação, Ás de ouros, dinheiro curto. O que vai pesar, de fato, são as pessoas que daqui que poderiam se aposentar agora, vamos supor, e tem que aumentar mais 3, 4, 5 anos aí lasca, né? A pessoa já está cansada, já está querendo. Então, isso aí realmente vai trazer dificuldades. Tanto que o valete de espada com o Ás de espada mostra que muita gente com conflito, muitos aborrecimentos. Claro que existe uma segunda intenção nisso tudo. Claro que essa questão de movimento de fazer a nova previdência, começar a fazer essas mudanças, ela tem uma segunda intenção. O valete de espada é um valete. Tudo que estão no poder, existe uma segunda intenção. Estou fazendo isso para poder melhorar para o povo. Não existe isso. Claro que existe a malícia, existe a segunda intenção, existe um para tu, um para eu e um para eu de novo, sabe? Então, como se diz aqui, então, é como se o baralho diz claramente. Então, as pessoas vão ter, sim, dificuldades, vão continuar com as suas dificuldades. Aquelas que vão demorar mais para se aposentar, vai ter suas frustrações. Realmente, 2 de paus é a coisa lenta, a coisa analisada. Mas, infelizmente, não tem mudança, sabe? É aquela coisa. Se tá ruim, vai continuar ruim. Se tá mais ou menos, vai continuar mais ou menos. Pode dar uma piorada, depois dar uma normalizada. É mais ou menos assim que o jogo diz. Eu não vou dizer que vai ser uma catástrofe, vai ser maravilhoso. Não vai. No começo, no período de adaptação, vai ser ruim, depois daqui a pouco o pessoal esquece, né? E vai. Como diz uma amiga minha psicóloga, você se vicia até no sofrimento, né? Você se acostuma. Então você tem que procurar o que? A única forma. Agora, claro, as pessoas doentes, que não podem, vão sofrer com algumas limitações. É como eu disse, o valete de espada não traz coisas boas. O valete de espada sempre traz uma sensação de oportunismo, de corte. Você vê que tá o Ás de ouros e o Ás de espada, não tem crescimento, é limitação. Então, as coisas vão continuar sendo limitadas em relação a isso, entendeu? É o que eu entendo que o jogo tá dizendo. E estou colocando de uma forma realista, né? A última pergunta, a quinta pergunta, o Brasil corre o risco, tá, de se envolver nessas confusões dos Estados Unidos? Quer dizer, pode sobrar para a gente? Corre esse risco? Tem muitas pessoas que estão com receios em relação a isso, fizeram essa pergunta. O Brasil fala o seguinte, o Brasil fala que o risco corre, mas o risco corre muito grande financeiro. Sabe, de acontecer alguma coisa na economia dos Estados Unidos, e isso abalar não só o Brasil, como o mundo.
O 10 de ouros, ele tá cortado pelo 9 de espada e pelo 2 de espada. Então, assim, pode ter um prejuízo grande em algum nível financeiro, material, tem. Mas em relação à guerra, até porque eu não acredito que isso estoure uma guerra. Eu acredito que isso pode estourar uma confusão entre eles lá e isso mexer muito com o financeiro do mundo, né? Com alguns conflitos em relação a isso. Isso aí tem. Mas ainda existe, porque assim, ó, esse 5 de espada, ele mostra a energia de vingança. Então o risco é, um faz, o outro faz. Aí um se vinga, o outro se vinga. Então esse perigo de conflito pode atingir o Brasil? Pode. Até acredito que vai acontecer. E isso vai atingir. Mas graças a Deus que o 3 de ouros está na base. E o 3 de ouros, como todos os três, a maioria dos 3 do baralho, simboliza as 3 colunas. Então, se ele está na base, não mexe com a coluna. Isso não vai atingir de uma forma que o Brasil fique passando necessidade extrema. Mas que tem sim uma balançada em algum nível da economia mundial por causa disso. E isso, obviamente, vai afetar o Brasil. Isso aí tem, é o que eu posso dizer. Mas, assim, não, claro que em relação a tempo não se tem como se dizer. Isso é uma coisa que está dentro de uma visão de 6 meses, 1 ano, no máximo 2. Então, quando a gente vê perguntas, quando a gente olha o baralho, ele dá essa visão desse ciclo, 6 meses, 1 ano, no máximo 2. Coisas que podem acontecer. Coisas que estão ali caminhando. O baralho comum, geralmente, ele não tem uma linguagem de coisa assim, de mudança. Quando ele diz as coisas, geralmente acontece de um jeito ou de outro, sabe? Dentro de retinho, como eu estou dizendo, ou parecido, porque a gente não tem como, né, bola de cristal. Mas as cartas falam que desespero a gente não precisa ter, né? Porém, tem sim os conflitos, né? Eu posso dizer assim, que financeiramente falando. Pois, gente, um abraço, tá? Eu tô fazendo aqui rapidinho, no intervalozinho que eu tive, porque tá osso esse mês de janeiro, graças a Deus, tá apertado pra questão das consultas e tudo. As pessoas me perdoem aí, porque eu não tô conseguindo colocar no período normal de 24, 48 horas. Tá tendo que esperar 3, 4, 5 dias. Porque acumulou, né? Porque eu viajei poucos dias fora, mas acabou acumulando. E as pessoas estão querendo previsão, estão querendo direcionamentos em relação já nesse começo de ano. Uma coisa que eu percebo que eu acho muito interessante é que as pessoas elas estão confiantes em iniciar coisas novas, em novos projetos. E essa cadeia energética é tão bom. Quando a pessoa começa, todo mundo vibrar, ai meu Deus, o Brasil tá lascado, ai meu Deus, eu não consigo fazer nada, cria uma egrégora e aquilo atrai. Mas quando você começa a acreditar que vai ser melhor, você começa a criar uma egrégora positiva, aquilo ali começa a atrair, as coisas começam a acontecer. Por isso, pense positivo, mesmo diante de algumas situações. Sempre vibre. Se aconteceu aqui errado, deu errado aqui, mas lá na frente vai dar certo. É porque não tinha que ser. Vamos olhar, vamos pro plano B. E eu sempre digo, sempre tenha plano A, plano B, plano C e plano D. Que é pra você não se frustrar. Porque se não deu certo, você parte pra outro. Eu posso dizer que no meu ponto de vista, é o segredo de as coisas dar certo. É você nunca fixar e nunca jogar, apostar só em uma coisa. Sempre você colocar plano A, plano B, plano C. Aí, se tiver possibilidade, plano D. Sempre é o caminho. Vocês podem aplicar isso na vida de vocês, que vocês vão ver como é interessante. E sempre que puder, façam banho de alecrim. Se vocês se sentirem cansados, vampirizados, banho de alecrim com alho, que é para afastar energias vampiras. Banhos de erva doce para equilibrar os chakras. Banhos de hortelã para criar uma egrégora de atração sexual, de você ficar se sentindo mais sedutora, tá? Banhos de folha de louro para atrair a energia do dinheiro. Banho de semente. O banho do ano é semente de romã. Pode colocar no sol para secar e coloca para fazer o chá e tomar banho, aguar o seu comércio, aguar a sua casa. Pode fazer isso que você vai ver como o campo energético fica mais positivo para essa questão. Pois, gente,